tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crentona Ela. E hoje, com o meu convidado ilustríssimo, meu amor, Rodrigo Lucena, senhoras e senhores. Talvez Olá, seja pessoal. a primeira e última vez que vocês vão ver ele por aqui. Como assim? Ele é um rapaz de bastidores, É verdade. mas por livre e espontânea apreensão, hoje ele está aqui para conversar um pouquinho comigo. Que privilégio, meu amor. Muito O obrigada. privilégio é meu, gente. É um prazer estar aqui nesse lugar com uma pessoa que muito me inspira e uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Também te admiro muito. Obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, ou talvez muito, sobre tecnologia, já que é a área do Rodrigo. O Rodrigo é TI, que é tudo incluso. É verdade. E achei que seria interessante a gente falar sobre uma área que você domina um pouco, né? Uhum. Um pouco domina, não tem como dominar um pouco, né? Uma área que você domina e que muito me interessa. Então, a gente vai falar sobre algo que ele domina profissionalmente e algo que ele domina como hobby, que é a cultura pop. É verdade. E tudo que ele gosta, nossa super decoração com os brinquedinhos dele. E estamos aqui. Então, queria começar te perguntando como você acha que é benéfico ou maléfico, qual a sua opinião sobre as tecnologias e a teologia em si, né? E o mundo cristão, o viver cristão. Você acha que é de todo bom, de todo mal? É equilibrado? E o que você acha bom ou mal? Pergunta complicada. Eu acho que depende, né? Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta, né? E ela, talvez por si só, acho que ela é neutra, né? Sim. Acho que ela depende muito da intenção de quem está usando, né? É uma ferramenta como, sei lá, como um martelo da vida, né? Depende do que você vai fazer com ele, né? Pode ser arma ou pode ser... Exatamente, né? Então, depende muito da intenção da pessoa, né? Acho que assim, eu que peguei a época lá, por exemplo, que era usado o retroprojetor. Sim. Né? Aí tinha aquele plástico um pouquinho diante. acho que é uma película, não me lembro o nome, mas a gente colocava lá a letrinha e tal, tudo mais. Eu nem me lembro como que era feito aquilo ali, mas acho que a igreja tinha que comprar, né? Não era feito assim. Mas hoje em dia a gente tem projetores, computadores. Pra quem não sabe, retroprojetor é transparência. Tá? É verdade. É transparência. É verdade. E hoje em dia não, então por mais que a pessoa chegue ali do nada ali com uma música que a igreja não tenha, né, ela vai na internet rapidinho. Ali no Google. Exatamente, resolve. Então assim, a tecnologia ajuda, né? Hoje em dia a gente, por exemplo, no podcast aqui, né? É um meio também que a tecnologia, né? Permite dar a divulgação da palavra, né? Então, eu acho que um ponto de vista é mais benéfico, né, do que maléfico. Mas também tem as suas zonas ali obscuras, né, e complicadas. Como tudo, né? Então, mas eu acho que é mais maléfico. Eu acho que a igreja tem usado, em sua maioria, de forma benéfica, né? Para benefício do evangelho, para a propagação do evangelho. Mas também tem seus lados ruins, né? Tá. Então, eu estava assistindo uma apresentação de um trabalho de um menino lá na faculdade e ele faz segurança cibernética. Né? Então, ele estava falando sobre o ethical hacking, né? Que é quando os hackers, eles fazem hackeamento de uma forma, eles hackeiam de uma forma ética, né? Eles não usam pra atacar, mas eles usam pra fechar brechas, né? Encontrar os possíveis lugares onde os hackers podem atacar e eles fecham essas brechas. Então, eu acho que é bem isso que você falou, a tecnologia tem o seu lado bom
tem o seu lado mal, depende da ética de quem tá usando. Eu fiz um trabalho ano passado na faculdade também de filosofia e a gente falou justamente sobre isso. Tipo, a gente falou sobre inteligência artificial especificamente. Se ela poderia ou não substituir um teólogo daqui pra frente e tudo mais. Então, eu acho o nosso trabalho se baseou no fato de que se você pedir pro ChatGPT, por exemplo, escrever uma pregação, tipo assim, quero uma pregação sobre arrependimento baseada no salmo tal. Ela vai fazer todo o esboço da tua pregação. Só que onde que acaba o trabalho da IA? Por mais que a gente deva sim ter esse trabalho de pesquisa e de ir na Bíblia e falar sobre arrependimento. Olhar a Bíblia toda, onde eu sei que fala sobre arrependimento, para fazer os links certos e tudo mais. Mas onde acaba o papel da IA? Ela não consegue transmitir a mensagem que a gente consegue. Dotada de emoções, de vivências, inspiração do Espírito Santo, porque a IA não tem humanidade. Ela pode ser ensinada a se portar como um humano, mas ela não tem a humanidade que nós temos, que foi Deus que nos deu. Então, eu acho que a gente realmente como a gente fala também do dinheiro e todas as outras coisas, que não somos nós que servimos a tecnologia, é a tecnologia que nos serve. E a gente tem que ter, sim, sabedoria para saber lidar com tudo isso, né? Porque a gente tem muita informação, a gente tem tudo, a gente é bombardeado com tudo a todo momento, o tempo todo. Então a gente tem que saber filtrar o que é bom, a gente tem que saber aplicar isso na nossa vida, todas essas informações que a gente recebe e entender, né? Tipo, é muito difícil, né? Porque a internet, principalmente nas redes sociais, a gente vê que a gente vê um pedaço, um recorte da vida das pessoas, a gente não vê tudo. Então, às vezes, é alguém ali que parece uma pessoa confiável, transmitindo uma informação, e aí a gente confia. Uhum. E às vezes não é para confiar. Então, a gente tem que saber gerir isso tudo, né? Tudo que a gente recebe como informação, que é uma coisa que com não só a inteligência artificial, mas o avanço da tecnologia em si, se tornou muito rápido. Ontem eu estava numa aula sobre tecnologia também, e o avanço e tudo mais. E a gente estava falando sobre isso. Antigamente, muito antigamente, a evolução das coisas, das tecnologias, levava mais de uma década, levava anos, levava muito tempo. Então, por exemplo, vamos falar da Gemini, que é a inteligência da Google. Ano passado, o ChatGPT dava uma coça no Gemini. E era muito ruim, ninguém queria usar. Hoje em dia, eles estão ali, ó, numa briga. Tipo assim, foram 10 meses. A minha professora teve num congresso ano passado, ela falou, foram 10 meses dessa reunião que eles tiveram. Não sei se foi o lançamento da Gemini ou se... acho que foi mais ou menos aí, não tenho certeza. E aí agora, tipo, gente, 10 meses. Pensa nisso na Revolução Industrial. Quanto tempo não levou pra se alcançar algumas coisas. E aí agora, tipo, em 10 meses a gente vê tudo, sabe? Igual aquele vídeo que a gente mandou, não sei se foi você ou se fui eu. Acho que fui eu. Que mandou no grupo da família sobre o telefone. Que, tipo, o pessoal vendia carro pra comprar telefone, comprar a linha do telefone fixo. E hoje em dia a gente, tipo assim, quebrou meu telefone. Daí eu vou ali na rua, claro, né, com um super cartão de crédito, vou lá, compro e volto pra casa no mesmo dia com o telefone, sabe? Nesse vídeo, o carinha falando que a mãe foi na casa da outra pessoa, comprar a linha da outra pessoa, testou, e aí 15 dias depois vieram instalar o telefone na casa da pessoa. Então a gente teve um aceleramento, um crescimento, né,
no desenvolvimento das tecnologias, a gente tem muita coisa para tudo que a gente quer fazer. De certa forma, isso facilita, mas isso também leva a gente a um lugar de comodismo. Sim. E aí, eu queria agora que você falasse um pouco sobre como esse comodismo pode afetar a nossa vida cristã. É igual, por exemplo, eu falei, se você jogar lá no ChatGPT e pedir uma pregação sobre arrependimento, ele vai construir tudo pra você. Você só vai subir no púlpito e pregar, ou sentar na frente da câmera e gravar. Uhum. E aí, como, essa facilidade pode nos prejudicar enquanto cristãos? Entendi. Só um leve desvio aqui. Uhum. Esse dia também estava vendo, na verdade, sobre essa questão que você falou da inteligência artificial, né? Acho que a Google liberou esses dias o VO3, que é uma inteligência artificial para fazer vídeos. Uhum. E você tem que estar bem atento hoje em dia para você detectar se realmente é um vídeo por IA ou não. E assim, isso hoje, né? Hoje é dia 4. Hoje é dia 4 de junho. 4 de junho de 2025. Até o final do ano, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 meses. Eu assisti um episódio de SWAT essa semana. E aí eles fizeram um vídeo do Rondo, que é o personagem principal, matando 2 policiais brancos, porque tem aquela questão racial e tudo mais, né? E aí ele fez uma denúncia na polícia sobre policiais que são supremacistas brancos dentro da polícia, e aí ele começou a sofrer retaliação. E uma das retaliações foi isso, fizeram um vídeo dele matando outros 2 policiais brancos que eram corruptos, né? Não eram, mas eles estavam dizendo que era. E aí, era ele fazendo o vídeo. E aí, como que você prova que é a tua cara ali, a sua voz falando? E aí, uma das dicas que a menina da inteligência fala é os olhos. A IA não sabe lidar com olhos. Com dedos também, né? Então, ela não sabe fazer o movimento de piscar. E aí, no vídeo, ele não pisca. E por isso conseguiram descobrir que era fake o vídeo, né? Então, mas isso hoje, né? Como você falou. Exatamente. Amanhã... Mês que vem já pode ter mudado tudo. Exatamente. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Com as fontes, né? Da onde que tá vindo as informações. Que a gente... Até informações que às vezes a gente acha que é... descobriram algum objeto que foi citado na Bíblia, ou uma placa citando alguém, Davi. Um pedaço da madeira da Exatamente, Arca da de Noé. Então a gente tem que ficar atento, porque a gente tem que sempre verificar as fontes, né? Não só confiar naquilo que vem do WhatsApp, por aí vai. Mas com relação ao comodismo, a gente tem que... acho que o relacionamento com Deus, ele não tem nada que possa substituir, né? Mas que você pegue uma palavra lá, né? Execute um prompt lá, né? Dentro lá do ChatGPT ou da Gemini ou qualquer outra, nada substitui a inspiração, né? Então, por mais que o texto ali que vier para você já venha quase perfeito e você melhore ainda mais e tudo mais, mas se você não tiver a inspiração, se você não tiver o relacionamento com Deus, né, isso daí não vai dar em nada, né? Então é um perigo realmente, né, de você confiar cegamente no que está ali, né? Não só na questão de ter de poder ter uma heresia, alguma outra coisa ali que não passe pelo filtro do ChatGPT, até porque ele não é para isso, né? Então é complicado, né? A gente realmente entrar nessa zona de comodismo, chegar lá, fazer vários prompts e vir 40 pregações, você usar aquilo ali, entendeu? E acordar no seu dia a dia, no dia que você for pregar ou conversar com alguém sobre tal assunto, e não buscar a inspiração de Deus, não ter, né? Você não orar, você não buscar Deus e ficar só se baseando naquilo ali, né? Que nem hoje em dia, né, na internet tem muita facilidade de você pegar template de alguma coisa, né? Template de um dashboard no Power BI, um painel do PowerPoint, mas você não vai dar Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Vai usar aquilo ali, né, indiscriminadamente. Você tem que ter um estudo, você tem que ter, né, um embasamento ali para saber mexer, né? Então, nada substitui. A gente tem que ficar, tem que ser muito esperto, né? Tem que ser muito inteligente para não cair nesse tipo de cilada, né? Que hoje em dia é muito fácil, né?
Hoje em dia você não precisa ler um livro. Você pega ali, vai ali, pega um resumo. Faça um resumo para mim. Exatamente, está o livro. Não vai ler, mas, né? É que nem você pegar um trailer e falar que viu o filme. O filme, Né? Então, são coisas bem distintas, né? Nessa conversa aqui mesmo, pegar um resumo, mas você não vai entender os pormenores, né? Um recorte, a gente viraliza lá na internet. Exatamente. Heresia em cima de heresia. Exatamente. Hoje em dia é muito assim, muito né? Fácil. Os recortes aí, a gente só se baseia naquilo ali, não vê o contexto geral, né? Então fica muito complicado. A gente acho que não só pela questão da tecnologia, né? A gente, de forma alguma, na nossa vida cristã, a gente pode entrar no comodismo, né? A gente, é uma cilada muito grande, né? A gente entrar no comodismo, entrar na rotina, né? Chega todo dia, lê, acorda, lê, tal, trabalha, volta, papapá, e fica só naquilo, né? E não busca algo novo de Deus, acho que a vida cristã é um oceano sem fim, né? Você nunca vai poder dizer que chegou lá na Fossa das Marianas da vida cristã. Tem sempre algo a mais, Deus tem sempre algo novo, e a gente tem que buscar esse algo novo todos os dias. Sim. Acho que da mesma forma que a gente tem essa velocidade de acesso a informações, e a gente tem tantas informações e tantas respostas muito rápido, né? Como você falou, não tem a letra, vou ali no Google, pesquiso, jogo lá no sistema e tá saindo lá no telão. A gente tem tudo muito assim hoje, né? E eu acho que a gente acaba transferindo isso pro nosso relacionamento com Deus. Porque a gente quer que ele seja assim. Uhum. A gente quer que as coisas com Deus sejam assim, né? Na mesma velocidade que eu vou aqui e pesquiso como fazer bala baiana. Uhum. E aparece a receita aqui pra mim, eu quero perguntar as coisas pra Deus e quero que ele me responda na velocidade da minha internet de 200? Sei lá. Quantos megas tem minha internet? 400 megas a minha internet tem, eu quero que Deus me responda assim, sabe? Então, acho que a gente tá ficando muito imediatista com as coisas naturais, né, mesmo, mas com Deus. E é muito mais perigoso. Porque enquanto a gente fica imediatista com as coisas terrenas, a gente fica ansioso e tudo mais. Quando a gente se torna imediatista com Deus, isso acaba afastando a gente dele. Porque a gente começa a achar que ele não tá nem aí pra nossa vida, pro que a gente tá vivendo, que ele não quer que a gente viva os nossos sonhos, que são os sonhos dele pra nós, em primeiro lugar. Então, a gente tá vivendo uma vida muito acelerada. E a gente quer acelerar Deus pro nosso tempo, só que a gente esquece que é Cronos e Kairos. Não é Cronos e Cronos, Kairos e Kairos. A gente tem o tempo nosso e o tempo de Deus. Então, a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Na verdade, eu acho que é ele que respeita o nosso, porque ele é bem misericordioso, né? Mas acho que a gente não pode, nesse sentido, né? Acho que as coisas vão avançando e vão se apressando e a gente vai jogando essa pressa, essa correria para todas as áreas da nossa vida. E isso deixa a gente muito cansado, né? Naturalmente falando e espiritualmente falando. Tem um filósofo que a gente estudou lá na faculdade, que é o Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, que é uma sociedade que está sempre cansada, porque ela é uma sociedade que vive por... Meu Deus, não vou lembrar a palavra. Quando você tem sempre que tá se provando. Você só é bom se você fizer... Tipo meta? Não é meta a palavra, mas é essa a ideia, tipo assim, de, meu Deus, não é competência. Ajuda, Espírito Santo. Meta, competência. Performance. Você obrigada, Jesus.
Você é medido pela sua performance. Sim, verdade. Então, como a gente tem que sempre estar provando o nosso valor. Tem que sempre estar fazendo melhor do que eu, do que os outros. E a gente fica muito cansado, porque o ser humano, ele não foi feito para viver no 220 o tempo todo. A gente tem momentos de pico em que a gente tem que dar o nosso melhor, sim. Só que a gente tem momentos de descanso. Fala Deus. A gente tem momentos que a gente precisa descansar. E esse descansar é que não rola. Porque a gente tá sempre, né, recebendo tudo muito, muito corrido, muita informação ao mesmo tempo. O nosso cérebro não desliga. Porque ele tá acostumado a estar trabalhando, tipo assim, com 100%, sabe? Tá 100% atento o tempo todo, porque a gente tá recebendo informação de tudo o que é lugar. A gente tá aqui gravando, meu celular já tocou 2 vezes, eu tô ignorando ele. E então a gente tá sempre, sabe, ligado. Sempre ligado. E a gente tem esses momentos que a gente precisa desligar. Só que a gente não se permite desligar, porque a gente tem esse excesso de informações que mantém o nosso cérebro ligado o tempo todo, que vem dessa vida imediatista e corrida que a gente tem. E... perdi a linha de raciocínio. A vida imediatista que a gente não se permite desligar e a gente tá sempre se comparando com os outros. Porque no meio desse monte de informação que a gente acaba recebendo, foi o que eu falei, a gente vê o recorte da vida de muitas pessoas e acha que todo mundo é perfeito. E a tecnologia traz muito isso, principalmente pelas redes sociais e os vídeos que a gente assiste e pessoas que a gente segue. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o Instagram. Em relação à comparação, em relação a coisas que talvez tenham te prejudicado como pessoa, nesse sentido de você não estar satisfeito com o teu presente, mas tá sempre, tipo, querendo mais e se provar e se comparando profissionalmente como indivíduo, no físico e coisas do tipo. Entendi. O que você tem pra compartilhar? Instagram é complicado. Acho que, principalmente nessa questão de você se comparar muito, né? E dependendo de quem às vezes você segue, né? Isso fica muito mais evidente, né? Acho que às vezes eu já vi isso acontecendo com outras pessoas. Às vezes você segue uma pessoa que está mais ou menos no mesmo nível que você, só que a pessoa é influencer, né? Sim. E começa ali e tudo mais, e você vê que daqui a pouco a pessoa já está num outro patamar e você não acompanhou. Sim. Né? É o perigo de você se ligar muito nessas coisas, né? Eu procuro seguir mais pessoas, assim, coisas relacionadas à tecnologia mesmo, né? Pode ficar meio antenado. E páginas cristãs, né? Então acaba que eu me blindo um pouco disso, né? Mas ainda assim, você segue amigos, né? Amigas. Então, querendo ou não, você se compara, né? Quem casou, quem não casou, quem teve filho, quem fez faculdade, quem não fez. Exatamente. E LinkedIn também, que é uma rede social também. Ali, então, aí você se complica. Porque você entra ali, tu já tá ali. Fulano recebeu tal certificação. Fulano terminou tal faculdade. Aí você olha ali, começa a se comparar. Não tem como, você vai se comparar. Então, eu acho que não só por causa disso, né, a nível de comparação, mas também a nível de tempo que a gente, às vezes, entre aspas, né, desperdiça ali. Né? Instagram é bom, mas também é ruim também. Né? Eu acho que, por exemplo, né, a nossa igreja tem Instagram, então é uma forma também de a gente saber o que está acontecendo na igreja e tudo mais. Para mim também é um local que eu consigo me distrair às vezes com os memes da vida, né, com as zoeiras da vida, mas que eu consigo também ficar antenado com tecnologia, né, com notícias. Então é uma faca de 2 gumes, né? Então é meio complicado. Acho que a gente tem que blindar o nosso coração para isso não contaminar a gente, né? Sim. Então, seja Instagram, seja Facebook não tem muito, então, mas é mais ou menos na mesma linha, né?
Mas é complicado. E com relação à tecnologia, eu acho que a gente... Por mais que seja bem difícil, né? Mas a gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? Eu acho que, por exemplo, no trabalho, realmente a gente tem que estar bem antenado, né? A gente tem que ser um pouco imediatista, né? A gente tem que se esforçar bastante, porque é trabalho e principalmente em tecnologia que está sempre mudando, né? Sim, eu acho que para você deve ser um pouco mais complicado justamente por Exato. isso, né? Porque a tua área é uma área que de um dia para o outro as coisas mudam, né? E aí como que acompanha, né? Tipo, como que você se mantém com o pé no chão, sendo que você tem que acompanhar tudo que está acontecendo. Então, é um limite, né? Eu acho que essa é a questão para nós. A gente tem que entender qual é a nossa margem. A gente tem um livro sobre isso, que a gente ganhou naquela conferência do pastor Luciano, sobre o jejum. A gente ganhou um livro que fala sobre margem, que é sobre a gente pôr limites para nós mesmos, no sentido de entender até onde a gente pode ir de forma saudável, né? Nas nossas relações, nas nossas atividades e tudo que a gente faz. Então, eu acho que em relação às redes sociais, eu acho que é bem isso. Tipo, a gente tem que entender onde está o nosso limite. Ah, tô seguindo a Patrícia Ramos aqui. Mas eu não vou chegar no corpo da Patrícia Ramos, por mais que eu queira muito. Então é um limite, né? Eu posso admirá-la, mas entendendo que são realidades diferentes. É uma realidade financeira diferente, ela tem uma disponibilidade de tempo diferente da minha, ela tem uma genética diferente. Então é um limite que eu tenho que colocar na minha mente, no sentido de me blindar, né? Para que a minha admiração por ela não seja algo que vai me ferir, né? Amo o Dizoscope. Mas eu sei que são realidades diferentes, né? Eles têm 10 anos de caminhada, eu tenho 3 anos de podcast. Chegar lá, só 7 anos. O que são 7 anos? Exato. Mas eu tenho que colocar um limite de... a gente tem que entender as nossas limitações, porque nós temos limitações. Nós temos limitações. E às vezes a gente, por ter essa questão, é desempenho, a palavra do Bill Churran. Por ter sempre que apresentar um bom desempenho, a gente não respeita esses limites que a gente tem. A gente se expõe a uma situação e às vezes ambientes que talvez a gente não precisasse, porque a gente quer provar para sei lá quem que a gente pode, que a gente consegue. E a gente não respeita os nossos limites. Por isso que tem ansiedade, depressão, burnout, e aí, juntando as duas áreas aqui já. E aí a gente vê muito disso. Ontem na aula a gente estava assistindo um vídeo daquele canal do TED Talks, e era de uma... Eu não sei se ela era socióloga, mas ela era alguma coisa de tecnologia também. Mas ela estava fazendo uma abordagem social, assim, da tecnologia. Marta alguma coisa, a moça. Aqui, isso na água, menina. E aí ela estava falando sobre isso, que o ser humano, desde do tempo... Do princípio, ele tem três tarefas principais. Ele precisa poupar energia, conseguir alimento e estar confortável. Então a gente sempre vai buscar conforto, alimento e poupar energia. E com o avanço da tecnologia, a gente está conseguindo tudo isso. Só que eu acho que o conforto é uma das coisas que a gente menos aproveita. Porque por mais que a gente tenha facilidade para, tipo, acelerar alguns processos, tipo, em relação a trabalho, a coisas que a gente precisa fazer e a tecnologia nos auxilia, ao invés da gente aproveitar isso para ter tempo livre e descansar e fazer uma coisa que eu goste e tirar um tempo em família, a gente
ocupa esse tempo livre com outras tarefas para que eu tenha um melhor desempenho em algo ou em alguma coisa. Então, é realmente uma coisa aqui, né, na nossa cabeça, da gente entender quais são os nossos limites, entender que a gente precisa descansar, entender que Deus não é imediatista do jeito que a gente é, ele tem o tempo dele, e com isso tudo a gente blindar o nosso coração das coisas que nos bombardeiam o tempo todo. E aí, eu queria que a gente mudasse agora um pouquinho o foco e falasse mais um pouco agora sobre a cultura pop e tudo mais. A gente falou aqui das redes sociais e de como as coisas... como a gente recebe as informações e faz comparações e tudo mais. E dentro da cultura pop, de filme e série e tudo mais, são coisas que também influenciam a nossa vida. Que podem nos fazer crescer ou podem minar a nossa vida em algum sentido. Você já teve alguma experiência, assim, de alguma coisa que você gostava muito e depois de um tempo acabou te decepcionando dentro desse contexto? Tipo, algum filme, por exemplo. Eu gosto muito de Harry Potter. E quando a J.K. Rowling começou a surgir com as polêmicas dela, isso me frustrou muito. Porque o pessoal pode falar, são pautas cristãs e tudo mais. Beleza, algumas até são. Só que existem formas de abordar determinados assuntos. Então, eu acho que ela falhou nisso, né? E aí levou hate de graça. Porque ela não soube abordar isso. Então, não sei, de repente algum filme ou alguma série que abordou algo que te decepcionou, algum ator que você gostava muito. Porque a gente tem certa expectativa, né? Sobre as pessoas que a gente se inspira. E é ruim quando a gente se frustra nesse sentido. Olha, sendo bem sincero agora, eu não lembro de nenhum em específico. Nossa, só segue boas pessoas. Assim, não, realmente não lembro de nenhum nesse exato momento. Mas, assim, já teve situações, assim, de séries que eu tava assistindo na época que já... Parou de fazer sentido, né? Parou de fazer sentido, entendeu? Mas faz tempo já que eu assisti, eu não me recordo também. Mas lembro da situação em si, entendeu? Mas que assim, já não tá me agradando, né? Com as coisas que a gente acredita e tudo mais. Então eu preferi parar de assistir, porque porque acho que hoje em dia tem aquela agenda que o pessoal fala que não existe, mas existe, que eu não lembro o nome, vou botar no vídeo. Woke. É essa aí? Woke? Acho que é. É isso. E que tudo acaba sendo voltado para temas polêmicos. Temas que a gente, claro, tem que abordar e tem que saber do que tá falando. Sim. Mas que torna difícil para nós, enquanto cristãos, assistir algumas coisas, ouvir algumas músicas. Então, a gente tem que ter esse filtro. Você acha que o cristão pode assistir qualquer série e com esse filtro, ou você acha que é melhor não assistir? Por exemplo, saiu uma série aí, todo mundo tá assistindo, mas tem uma temática lá que, para mim, como cristão, nada a ver. Então não vou assistir. Ou você acha que você precisa assistir para você estar inteirado sobre o assunto e conseguir debater sobre? Essa pergunta aí... Vou tomar uma água enquanto você pensa. Eu acho que pra gente falar sobre certas coisas, a gente tem que entender. Eu acho que a gente não... Que aí entra na questão do preconceito, né? Sim. Que é você falar sobre algo que você não entende, não entende do todo. Então...
aqueles vídeos do tipo assim, e se teu filho estiver tomando H2O? Tipo, como que... E os caras, vou expulsar ele de casa, não sei o quê. É por aí. Aquele carinha, o menino crente, que ele fez um vídeo falando assim, se você chegasse em casa e teu filho estiver assistindo NFL. Aí, não vou, não tem como isso. Não vou deixar meu filho ficar assistindo NFL em casa, não sei o quê. E a liga americana, né? De futebol americano. Cara. Mas... Desculpa, perdi a primeira pergunta. Eu acho que se você acha que a gente deve assistir as coisas pra se inteirar do assunto e saber do que falar, ou se você acha que é melhor a gente não tipo, assistir, né? Tipo, ou ouvir coisas do tipo assim, dentro da cultura pop, porque a gente tá sempre aí, tem essa questão da agenda woke e tudo mais. Entendi. Por exemplo, eu estava assistindo logo acho que quando estreou, né? Sabrina, a série da Netflix. Nossa. Aí eu assisti a primeira temporada e tal, só que já acho que no final da primeira ela já começa a ficar mais sinistra. Bem pesada. E acho que eu não cheguei, não sei se eu assisti até uma parte da segunda ou eu nem comecei a assistir. Mas assim, eu acho que depende do propósito. Eu acho que, vamos supor, se você é professor, se você é teólogo, se você é um pastor que vai conversar sobre aquilo, se você é líder de jovens e adolescentes, e você vai conversar sobre aquilo, eu acho que você pelo menos tem que entender, né? Não pode estar alheio, né? Exatamente, você tem que pelo menos saber ali mais ou menos do que está falando, assistir até certa parte, tal, e tudo mais. Até porque você tem que saber falar assim pros pais ou pros próprios adolescentes, não assista. Né? Como é que você vai falar se você nem sabe do que se trata, né? Exatamente. Então, mas eu acho que fora desse círculo aí, que provavelmente conheci alguma outra profissão que também precise, mas acho que a gente tem que pensar muito naquilo que a gente permite que entre na nossa casa. Sim. Né? Então, se a gente é pai, né, e você coloca numa série ali que tá, um filme, alguma coisa assim, né, que não vai agregar nada, não só a você, mas que pode influenciar uma criança que está se formando ainda. Sim. Né, acho que isso tem um peso muito grande. E acho que, ainda que não seja esse tipo de situação, mas se você está assistindo um filme que, sei lá, né, de um terror pesado, o que isso vai agregar na sua vida, gente? A gente assistindo Hereditário. Pois é. Não assistam Hereditário. Exatamente. Não assistam. O que vai acrescentar na sua vida? Sim. Né? Só para contextualizar aqui também, a gente assistiu porque o pessoal falava bem do filme, recomendava e tudo mais, e papapá. Depois até, obviamente, parei para repensar. Quem eram essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão indicando o filme pra gente? Olha só. Quais eram essas páginas que estavam seguindo, que estavam recomendando? Mas a gente assistiu por causa disso, né? E aí, no final do filme, que a gente começa a perceber que... Não vai dar. Né? Não vai dar. Mas faz a gente pensar nisso, né? Eu nunca curti muito filme de terror. Não só por causa disso, também eu tinha um certo medo. Mas já vi algumas histórias, né? A gente que é da igreja há muito tempo, a gente escuta muita coisa, né? Então... é complicado você deixar, né, a nível espiritual certas coisas entrarem na sua casa, né? Então abrir portas, abrir brechas, né? Às vezes o inimigo está ali, né, tá só esperando ali e você escancara uma porta dessa, né? A gente assistindo Hereditário e aí na hora que eles falam assim, convocamos tal rei do inferno e rejeitamos a Trindade ou desliga. Aí a gente desligou o filme. Foi orar. Não tem como, gente. Acho que tem que prestar bastante. E às vezes são... beleza, nessa questão do Hereditário, apesar de ter sido bem no final do filme, mas foi escancarado. Né? Mas tem certas coisas que é uma música que você escuta e você não sabe a tradução, e você acha que é bacana por causa do ritmo, né? E tudo mais. Mas no fim das contas, né? É que nem aquela música... não vou lembrar o nome dela, nem banda, qual banda é, mas é daquele massacre que teve nos Estados Unidos lá, e é uma música que vive cantando por aí.
aquelas Pumpkin Kids, alguma coisa assim, não me lembro. Não sei. Mas é uma música que tá aí, se você não souber a letra... Do que você tá cantando, né? Assim, ela não é escancarada, né? Dizem que ela faz alusão e pela letra realmente ela também não tá nivelada. Mas te dá a entender, entendeu? Isso é um exemplo. Pode ser, pode não ser. Mas aí entram filmes e séries que às vezes é a simbologia aqui, uma coisa estranha ali. E se você não estiver esperto, ou às vezes é o contrário, né? Às vezes são coisas que às vezes a gente acha que é cristã e também não é. Então, acho que esse é pior, né? A gente vai com uma premissa cheia de boa intenção e aí no final das contas você fala, opa, e acho que às vezes isso pode distorcer muitas coisas pra gente, né? Sim. De tipo, a gente uma série supostamente cristã e aí você começa a assistir e aí começam umas coisas ali que eu fico assim, mas gente, quem que falou isso? Onde é que tava escrito isso? Não vai dar. Exatamente. Sabe uma coisa que pesou pra mim muito? Tipo, eu assisti Sabrina. E você sabe que eu não consigo parar no meio, né? Aí, o que eu fazia? Assistia um episódio e repreendia o episódio inteiro. Assistia outro e repreendia o episódio inteiro. Por quê? Chegou uma fase ali que era muito pesado. Era... muito sacrifício e, meu Deus, era o diabo pra tudo que é lado. E eu ficava, gente, mas que não tá repreendido. Em nome de Jesus, só assistia até 3 horas da tarde. Depois das 3 eu já não assistia mais, porque não dava. Mas assistia até o final. E depois eu fiquei assim, cara, eu não precisava ter assistido essa série inteira, que já lá não sei quantas temporadas foram, se 2 ou 3, sei lá. Não, foi mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu não precisava... Cara, quantos episódios eu assisti? E, tipo assim, enchendo a minha cabeça de coisa que... Exato. Que nada a ver, sabe? Que volta lá no início que a gente tava conversando. É questão de nada substituir o relacionamento com Deus. Né? Exatamente. Às vezes a gente tá indo lá no chat GPT lá pra pegar uma palavra, sendo que a gente podia estar... usando o tempo pra outra coisa. Exatamente. Outra série que foi bem polêmica aí, que eu também assisti inteira, foi Lúcifer. Essa eu não assisti. E eu assisti. Mas por que eu assisti? Primeiro porque eu gostava da série. Na questão técnica, assim, ela é muito boa, sabe? Que eu gosto muito de roteiro e tudo mais. E eu gostava da série tecnicamente. Só que depois de um tempo, qual que é a premissa ali da série? É que Deus era como se tivesse sido uma briga de pai e filho, sabe? E todos os irmãos se voltaram contra Lúcifer e o castigo dele era governar o inferno ali. Então era como se Deus fosse um pai malvado, sabe? Que rancoroso, que não queria perdoar o filho e tudo mais. Uma relação de um pai e um filho natural, sabe? Quando muitas vezes os pais e filhos brigam, ficam um tempo sem se falar e depois vem com reconciliação, como de fato aconteceu na série, eu acho. Eles se reconciliaram no final das contas. E isso, de uma certa forma, me deixou menos alerta em relação a quem o diabo é, né? Comecei a ter dó, ficar com pena. Mas aí eu ficava assim, não, mas é só do diabo da série, né? O Lúcifer da série, porque ele é mó legal, faz festa, não sei o quê. E ele começou a meio que se redimir, sabe? Se arrepender e querer ser um cara bonzinho, porque ele se apaixona e tudo mais. Aí eu ficava assim, mas e se, né? De repente ele se arrepende. Então, tipo assim, foi uma coisa que, graças a Deus, eu me alertei a tempo de falar assim, não, cara, nada a ver, isso aqui tá amarrado, né? E olha a brecha, né? Sim. Porque foi uma série, mas ó, o tipo de pensamento que eu tava tendo e que, cara, meu Deus, 25 anos crente, sabe? Ainda que tivesse sido ontem. Olha o tipo de pensamento, olha o tipo de brecha que isso abriu pra eu pensar. E graças a Deus que foi assim e rápido passou. Mas se não fosse,
E se é uma pessoa que, de repente, não tem tanta maturidade, mas alguém que é mais novo, que ainda não tem firmado dentro de si as mesmas coisas que eu tenho. Então, pra mim, não foi nem um caminho de volta, porque eu nem cheguei aí pelo caminho. Mas imagina pra quem começou a trilhar esse caminho e pra onde foi, né? Então, eu acho que é um limiar, né? É uma coisa muito, muito sutil. De até que ponto você tá assistindo ou se inteirando do assunto, ou até que ponto você, tipo, não tá filtrando, sabe? Porque, beleza, vou me inteirar, vou assistir, vou fazer parte, porque eu preciso saber o que tá acontecendo, principalmente se você, de certa forma, é um líder ou vai ser um mentor de alguém nesse sentido. Ou até que ponto eu só não tô nem aí e tenho preguiça de selecionar aquilo que eu vou deixar entrar na minha casa, na minha vida e tudo mais. Então, a gente tem que estar sempre alerta, né? Até porque muitas vezes a gente é pego desprevenido, né? Como foi pra nós no Hereditário, né? Porque a gente não esperava, a gente... Beleza, um filme de terror? Mas filme de terror é fantasma, né? Mexe um copo, quebra um vidro, assim, tudo mais, mas... Pois é, mas eu acho que quando você estava falando aqui, mas o contrário também existe, né? É que nem no... Qual é o nome daquela saga do... Que é... Tem o guarda-roupa, o feiticeiro... Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Que até onde que eu sei, o autor é cristão. O C.S. Lewis. Exatamente. Então, assim, ele é exatamente o contrário, né? Ele tá ali sutilmente evangelizando todo mundo. Sutilmente evangelizando. Então, da mesma forma que a grande maioria das pessoas não sabe, né? O contrário também existe, infelizmente. Sim. Então, tem muitas vezes ali coisas sutis e tal, colocando na sua mente, às vezes trabalhando, né, no teu subconsciente, colocando coisas ali que uma hora ele vai te puxar. São sementes, né? São sementes. É que nem no seu caso, né? Você pega uma pessoa mais desprevenida, mais, né, desligada, uma hora, entendeu? Se eu não me engano, acho que, não sei se é a igreja do satanista, que também vai mais ou menos nessa vibe que a história não é essa, que a coisa contada na Bíblia não é essa, e tudo mais. Então, você, às vezes, pode cair numa dessa. Porque, assim, uma pessoa com uma boa retórica, com bons argumentos, ela convence, né? Teve guerras. A gente teve guerras assim. Por conta disso. Então, assim, a gente tem que estar com o evangelho muito cravado, assim, na gente, porque tem muito do nada a ver aí que se as pessoas vêm com argumentos e vão te convencer. E aí você fica pensando assim, mas faz sentido, né? O que ela tá falando. Mentira, né? Faz sentido. Entre aspas, uma boa mentira tem que ter um pouquinho de verdade. Sim, mas são distorções. Exatamente. É uma verdade distorcida. Exatamente. Né? Mas tá Quer ali. dizer, é uma mentira. Se não é a verdade. Gente, é isso. A verdade completa, né? A verdade é 100%. Não existe 99% da verdade. Se não é 100%, não é mentira. Exato. Se não é 100%, é mentira. Então, a gente tem a verdade. A gente não tem meia verdade. Se não é inteiro, então não é isso. E isso é uma coisa que é radical. Parece radical porque é radical. Então, muitas vezes essas coisas vão de pouquinho em pouquinho, porque a gente está acostumado a estar procurando por grandes coisas. Assim, grandes ataques do inimigo. Só que ele já entendeu que a gente tá atento para essas coisas. Anos de vida. Ele já mudou a estratégia. Então ele vem nas coisas pequenas. São sementinhas que vão sendo inseridas na nossa vida e a gente não percebe, sabe? É uma música que a gente ouve de um cantor famoso que fala que tudo bem você beijar meninas, né?
tudo bem você ter mais de uma namorada. Tudo bem se você é casado e você tá apaixonado por outra pessoa. Sabe? São coisas que tá ali, ó. Por exemplo, música é uma coisa que me pega muito, porque eu gosto muito. Então, tô aqui ouvindo essa música aqui, bem legalzinha a música. E aí, o que a música tá falando ali? Exatamente. Sabe? Então, isso eu aprendi a estar atenta a letras lá no Rio, né? Na igreja que a gente era de lá. E é uma coisa que eu tenho levado pra vida. Tipo, estar sempre atento àquilo que tá sendo cantado, até mesmo no meio cristão, no meio gospel, porque também tem muitas músicas gospel que Exatamente. é só porque o cantor é gospel. Exatamente. Né? Não... Mas heresias... exatamente, porque são coisinhas que vão, né, uma música que tá exaltando o teu ego, né? Mesmo que não esteja falando assim, eu sou o brabo, não sei o quê, mas que tá ali, tipo, exaltando o seu ego, cara, é o teu ego inflado ali vai te levar à ruína. Então, são coisas que às vezes parecem ser lícitas e que são muito sutis, mas que com o passar do tempo, né, de grão em grão, a galinha enche o bico. Exato. E aí, a gente vai vendo as coisas acontecerem. Quer dizer, a gente não vê as coisas acontecerem, né? A gente só percebe quando chega a grande consequência, né? E a gente tem que estar sempre alerta, né? Sempre atento mesmo. Eu tava vendo ontem uma postagem do Efeito Prisma. Você segue o Efeito Prisma? Sei qual. Siga o Efeito Prisma. Muito bom essa página. E eles estavam falando justamente disso, sabe? Das coisas que a gente deixa passar, né? Tipo, porque a gente tá desatento e olhando para outras coisas, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, pelas coisas, mesmo estar no mundo e não se deixar contaminar pelo mundo. É mais uma questão de limites, né? E de margens que a gente coloca na nossa vida. Porque essas coisas, às vezes, podem moldar o que a gente entende como certo, como errado, ou o que são valores que realmente são cristãos ou não, né? Então, linkando isso também com a questão da quantidade de informações que a gente recebe, se a gente não filtrar, vem uma coisa em cima da outra. E a gente faz o quê com isso tudo? Ou a gente vai jogar muita coisa boa fora, ou a gente vai colocar pra dentro muita coisa que não devia, né? Então, é igual a gente comer comida estragada, né? Depois, uma hora vai dar ruim. É igual teu pai que acha que validade é só uma informação. Validade é só uma informação ali. Vai comer a coisa sem validade. Hoje, né? E amanhã, né? E amanhã. Eu acho que assim, até voltando um pouquinho no que você falou da questão da tecnologia, eu acho que a gente tem que ter um momento de se desligar, né? Eu acho que é importante isso. A gente, durante um dia, né? Em algum momento ali, depois do trabalho, principalmente, né? A gente que trabalha com tecnologia, ou antes ou depois, mas a gente se desligar um pouquinho, ter algum hobby aleatório, né? Focar mais na palavra de Deus, né? Pra gente não ficar o tempo todo sendo bombardeado, né? Às vezes a gente busca esse bombardeio. Então a gente tem que se desligar um pouquinho, né? E o que você falou também na questão de a gente acelerar, né? Viver nesse mundo acelerado. Deus não trabalha com a nossa velocidade, né? Deus trabalha com espera, né? Eu tô lendo... Poxa! Tô lendo a passagem de... Mas eu não me lembro agora exatamente onde que eu tô, mas acho que eu tô em Números. Mas é aquela parte que o povo de Deus já tinha saído do Egito, né? E mandou lá os espias, eles estavam lá de frente lá, né? Acho que só atravessar o rio. Mas mandou os espias lá, eles voltaram, mas só Josué e Caleb, né, que viram de forma positiva. Sim, né? Exatamente. Sabiam quem é o Deus que eles estavam servindo. Né? Já os outros não. Né? Então ficaram ali 40 anos. Né?
Então, esse daí é só um exemplo, né? Toda uma geração teve que falecer para poder a outra poder entrar. Então, é só um exemplo, né? Na Bíblia a gente tem números, né? Deus não trabalha com... às vezes que coincide ali é porque a pessoa está realmente... estava no momento certo e no horário certo, no tempo certo, né? Mas fora isso, Deus trabalhando com a gente a nossa ansiedade, né? O nosso imediatismo o tempo todo. Então a gente tem que aprender a esperar. É confortável? Não é. Não. Deus trabalha a nossa dependência, né? Exatamente. Com a espera. Né? E dependência e confiança, né? Exatamente. Tipo, a gente quer muitas coisas, às vezes a gente precisa de muitas coisas, só que Deus, às vezes, eu tenho certeza que Deus fala que não só pra fazer a gente aprender. Tipo, ele podia, tipo, Deus, eu quero um carro. Ele tá aqui, ó, com a chave do carro na mão. Mas ele fala assim, eu não vou te dar agora. Só porque eu quero que você espere. Seu coração ainda não está preparado. Sim, pra se amadurecer. É o exemplo de Sara, né? Sim. Acho que na época ainda era Sarai. Era Sarai. Né? Que aí, beleza, vai acontecer, mas vou dar um jeitinho aqui. Vou acelerar as coisas aqui. Sim. E às vezes a gente faz muito disso, né? A gente... às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e Deus não responde. Então a gente acha, não, então eu vou fazer. Vou fazer do meu jeito. E olha, tipo assim, no caso de Sara, né? Nesse sentido, acho que já era Sara. O que causou esse jeitinho que ela quis dar até hoje. Né? Quantas guerras é irmão contra irmão. Exatamente. Até hoje. E você sabia que Ismael também teve 12 filhos? Sim. Eu não sabia disso, descobri tem pouco tempo. Não, e a gente vê, né? Tipo, foram 12 tribos de Israel e os 12 filhos de Ismael. Então, nada a ver, né? Mas só porque eu lembrei disso agora. Sim. Mas eu também sempre às vezes me paro refletindo sobre essa falha, né? Eu acho que a gente, antes assim, de ler um pouco mais, eu julgava muito o povo de Israel. Pô, como eles puderam errar tanto, gente? Meu Deus. Tava vendo ali milagre atrás de milagre, tal. Claro, né? Na Bíblia a gente vê também que eles tinham os outros milagres, né? Sim. Os outros milagres feitos pelo povo os falsos profetas lá do Egito e tudo mais. Mas só para dizer também que para eles os milagres eram mais, entre muitas aspas, corriqueiros. Era comum, né? Mas assim, se a gente parar para olhar para nossa vida, a gente está no mesmo barco, né? Errando tanto, ou às vezes errando mais, né? Só às vezes de formas diferentes. A gente inova. Somos inovadores na forma de errar. Exatamente. Isso é criatividade. Só usado pro mal. Mas Deus trabalha dessa forma, da forma que a gente, como você disse, né? Aprender a depender dele, né? Ele trabalha com o tempo. Então a gente... Beleza, a gente está envolto num mundo tecnológico e tudo mais. Hoje em dia, você compra um celular top, daqui a 6 meses lança um outro de outra marca mais top do que o teu e tudo mais. Mas com Deus não é assim. A gente tem que aprender a separar as coisas. Aprender que Deus não é um Google, que você coloca ali em milésimo de segundo ele vai te responder. Não é assim. Ele tem a capacidade? Pode fazer na hora antes mesmo de você pedir. Enquanto você estiver pedindo, pode, com toda certeza. Mas não quer dizer que seja assim. Né? Tem coisas que eu já pedi a Deus numa noite e no dia seguinte Deus me ouviu. Acredito que nem na outra noite, né? Que, dependendo do horário que do horário que você vai dormir. Foi no mesmo dia, já não recordo. Já faz muito tempo. Mas tem coisas que você vai pedir e você vai demorar décadas para esperar. Incessantemente, né? Pra Deus responder. Eu comecei a orar para uma esposa, eu tinha 12 anos. Né? Com os conselhos do pastor Ailton Siqueira. Mas foi mais de 10 anos depois que aconteceu. A gente começou a namorar, você tinha 27. Então foi bastante tempo. E assim,
Tem coisas que Deus não vai te responder. Durante esse tempo eu não vi de alguém vindo, uma irmã da Assembleia com coque, vindo falar, ó, Vem vai aí, vir, é vem Larissa, aí. Larissa com Y, tal, Matusalém, etc. Não veio. Porque eu era capaz de esperar. Sim. Né? Mas às vezes a gente não vê que a gente é capaz de esperar alguma coisa. Eu acho que tem se tornado cada vez mais difícil isso, né? Exatamente. Cada vez mais difícil esperar. E aí a gente vê fulaninho com namorada, daqui a pouco casando, e tudo mais. A gente começa a entrar na questão de comparação, porque isso não está acontecendo comigo. Sim. Né? Mas às vezes o lado que a pessoa é que nem o The Sims. Né? São barrinhas, né, de vida ali, de saúde e tudo mais, e papapá. Às vezes a pessoa está bem na área do trabalho dela, né? Ela está avançando e tudo mais, e papapá, mas na vida sentimental não está tanto. Né? Às vezes você na vida sentimental está avançando e no trabalho nem tanto. Sim. Então, assim, são etapas, né? São momentos fases, da né? vida e tudo mais. E a gente tem que aprender a olhar, pô, beleza, e ficar feliz pelo próximo, né? E ver que o nosso uma hora vai chegar. Exatamente. A gente tem que crer no Deus que a gente... Às vezes a gente... Esquece quem ele é. Às vezes eu acho que a gente... que é um termo que às vezes na verdade os ateus usam muito, né? Que a Bíblia é como se fosse uma história de faz de conta, né? E às vezes a gente, por mais que a gente vá na igreja e por mais que a gente tenha cargos e tudo mais, às vezes a gente está muito tempo na igreja, mas às vezes talvez no nosso subconsciente a gente trate a Bíblia ou toda a religião como uma história. Né? Às vezes a gente não pesquisa, não procura para pensar na imensidão que é o nosso Deus. Né? Sim. Né? A gente até hoje não consegue fazer absolutamente nada do nada. Ontem eu estava numa aula de filosofia filosofia da religião. E aí o professor estava falando sobre... A gente viajou, né? Mas vamos lá. Ele estava falando sobre o infinito e o finito. Que na espiritualidade, Deus é infinito, né? Só que ele se torna finito para interagir com a gente, no sentido de que o infinito na filosofia é inexplicável, né? É algo que a gente não consegue explicar. Então Deus é infinito, ele é inexplicável, mas ele se tornou finito em amor para que a gente pudesse compreender o que ele é para nós. Ele se tornou finito em homem para que a gente pudesse entender. Ele se tornou finito em bondade para que a gente pudesse entender e experimentar um pouco de quem ele é. Então, a gente nunca vai ter uma total compreensão, né? A gente tem que estar sempre com isso em mente, de que Deus é muito maior do que aquilo que a gente acha que ele é, porque ele é infinito. É isso. E agora voltando pro que a gente tá falando de fato, você falou um pouco ali sobre se desligar e tudo mais, se desligar um pouco das coisas e tudo mais, e eu queria compartilhar aqui sobre os jejuns que a gente faz. Os jejuns de rede social, principalmente. Correto. Queria que tu compartilhasse como é essa experiência para você de ficar fora das redes sociais. É desesperador? Você consegue comer, dormir, viver? Sexta-feira no Globo Ou você dorme todo esse período que... Você hiberna até passar esse período do jejum? Olha, não, infelizmente não. Olha, pra mim não é muito complicado. Apesar de, assim, de usar redes sociais e tudo mais, pra mim não é muito complicado. Eu acho que a gente tem recebido tanto de Deus quando a gente faz os jejuns. Sim. Que eu procuro ficar mais focado nisso, né? No que eu acho que te dá a palavra agora me foge
a mente, mas não é um retorno assim, espiritual, mas assim, é uma sensação de dever cumprido, entendeu? Sim. Aham. Mais ou menos isso. Então, não, Compensa. a falta que me faz de ficar ali descendo o feed ali, a recompensa é maior. Então, assim, claro, né, no primeiro dia, assim, você sente, né? Porque você já está acostumado ali, o teu cérebro já vai... Ó, Pega o desbloqueia celular 300 vezes e não tem Instagram aqui mais. já faz o caminho ali, sei lá, já faz, tua mão já faz o caminho ali. Então, é que nem às vezes às vezes tu abre o celular para, sei lá, abrir o aplicativo da FGTS. Uhum. Às vezes tu tá tão acostumado a ir lá e abrir o Instagram, tu acaba abrindo o Instagram porque, entendeu? Ao invés de abrir o FGTS. E não era esse. Não era esse, entendeu? Mas você já tá acostumado com isso. Meu Deus, isso é terrível. Exatamente. Mas no primeiro dia é um pouquinho mais. No primeiro, segundo, você ainda fica assim. Tu vê que tu sente meio aéreo das notícias, né? Das coisas e tudo mais. Né? Eu também escrevo aqui, por exemplo, a página de Penhasco, onde a gente mora. Uhum. De vez em quando eles lançam uns cursos gratuitos e tudo mais, né? Enfim. E tu fica meio aéreo. Uhum. Mas assim, lá pro terceiro, quarto dia e tal, tu já se sente normal, assim, já não te faz tanta falta, né? Sim. E eu acho que a gente, não só disso, né? Acho que de televisão também, de séries e tudo mais. É uma forma da gente, às vezes, se desligar, que eu acho que, pelo menos pra mim, é uma forma de eu me desligar, de uma certa forma, por mais que no fim das contas esteja ali ainda junto com tecnologia e tudo mais. Mas acho que a gente tinha que fazer, na verdade, mais. Diminui os estímulos, né? A gente tem muito essa necessidade de dopamina, né? Sim. Né? Então, acho importante a gente fazer, e acho que já devia fazer até mais, né? Acho que a gente devia estar influenciando mais as pessoas a também. Fazerem, né? Uhum. Porque, e acho que deveria ser falado mais disso, né? Uhum. Que jejum a gente tem que fazer daquilo que está, de uma certa forma, ali, tirando o nosso foco, né? De Deus. Uhum. Então, claro, a comida também é importante, né? Claro, a rede social não existia na época da Bíblia. Sim. Né? Então, a comida eu sinto mais, né? Uhum. Principalmente na parte da manhã, né? Que aí você já passou, já dormiu, tal, o teu corpo já fez ali a digestão e tal, aí ele começa a te pedir, e cadê? Né? Então eu sinto mais, e por isso geralmente eu faço também de manhã por causa disso, entendeu? Claro, a gente sabe os nossos limites, a gente já está acostumado a isso, e existem pessoas que fazem muito mais do que isso. E é uma coisa também que a gente já conversou, né? Que a gente vai intensificar um pouco mais e tudo mais, claro, com responsabilidade, a gente tem que, né? Jejum não tem que ser feito de forma indiscriminada, do nada, tá acostumado a ter 7 refeições no dia e do nada, não, falei aqui, 72 horas de jejum. Né? Não dá, você tem que ir, eu acho que você tem que ir aos poucos, né? Mas rede social é complicado, mas acho que depois de um tempo você se acostuma. Sobrevive. Né? Sobrevive. Ainda mais a gente que não nasceu na era das redes sociais. Sim, né? A gente foi inserido, né? A gente foi alfabetizado digitalmente. A gente foi vendo essa transição do telefone fixo que nem todo mundo tinha e o computador que você foi o primeiro da rua a ter, né? É isso que a Isabelle fala. Foi o primeiro da rua a ter. Eu também fui uma das primeiras das minhas amigas a ter computador e tudo mais. Então, a gente acho que sofre um pouco menos do que a geração alfa, do que a geração Z pra frente. Eu já nem lembro que geração eu sou mais. Eu sou millennial. Quando eu fiz aquele jejum em janeiro, né, que eu tenho o hábito de parar em janeiro, de redes sociais e tudo mais. Acho que os primeiros dias é bem isso, sabe? A gente fica muito, meu Deus, o que eu vou fazer? A primeira vez que eu fiz, eu falei, cara, eu não vou saber de nada, não vai acontecer nada na minha vida, vai ser um tédio. Só que
eu busquei fazer outras coisas. E aí a gente percebe quanto tempo a gente perde nas redes sociais e afins. E quando... Só que aí primeiro eu tentei substituir. Saí do Instagram. Mas a Shopee e a Shein e o Mercado Livre... Entendi. Nossa, que loucura que eu ficava lá olhando... quero grampo de cabelo rosa. E eu ia lá procurar. Aí eu me toquei, cara, tô substituindo. Então, nada relacionado a celular. Não vou usar celular, só vou usar celular pra ligar e mandar mensagem pro meu marido. Porque só pra você que eu mandava mensagem nesse período. E aí comecei a ler. E quantas coisas eu consegui ler, quantos estudos eu consegui fazer, quantas coisas eu consegui aprofundar. E, cara, existe vida fora da internet. Exatamente. Meu Deus, que E como descoberta. Que descoberta. Existe vida fora da internet. Então, eu acho que sim, a gente devia influenciar mais pessoas a fazerem períodos da vida sem redes sociais e ser bem low profile mesmo. E realmente ser intencional nisso, sabe? De viver a vida fora das redes, fora de toda a tecnologia que a gente tem, e não substituir o Instagram por série. Tipo, não tô no Instagram, mas vou assistir uma temporada inteira de uma série. Então você tá substituindo pela coisa errada. Né? Vamos fazer boas substituições, igual a Bela Gil. E se a gente, ao invés de usar isso nas receitas fit dela lá? Então acho que é uma coisa que a gente tem que ver com o que a gente tá substituindo essas coisas. Eu acho que assim, como a gente falou de tecnologia, né? O lado bom, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa. Sim. Né? Nossa igreja, por exemplo, tem um canal no YouTube. Sim. Várias igrejas, vários pregadores, né? Faz a maratona aí de pregação do Luciano Subirá. Isso. Faz a maratona de pregação do pastor Milton, o pastor mais bonito da face da terra. Isso. Entendeu? O que não falta é conteúdo, né? A gente tem que se inclinar para isso. Né? E não para coisas que não vão, no fim das contas, acrescentar nada na nossa vida, né? Acho que a vida é curta, né? A gente tem um tempo, né, pequeno aqui, né? Então a gente tem que aproveitar com sabedoria. Né? É isso. Eu tenho uma frase aqui que tá assim: a tecnologia e a cultura pop não precisam ser inimigas da fé, mas precisam ser colocadas aos pés de Cristo. Como tudo na nossa vida, né? Tudo Exato. Na nossa vida tem que ser colocado aos pés de Cristo. Porque até as coisas lícitas podem nos fazer falhar se elas não tiverem aos pés de Cristo. E Cristo elevado no mais alto lugar. É isso. Muito obrigada, meu bem, por ter conversado comigo hoje. É um prazer. Eu amo ver Jesus de forma única na sua vida. Você é uma pessoa que eu queria que todo mundo conhecesse, porque você é muito especial. E as pessoas precisavam saber disso. Eu quero te honrar com esse primeiro episódio compartilhado com o convidado, porque você é o meu maior incentivador. Né? Quando eu era solteira, eu tinha meu pai. Era o meu maior incentivador. E aí ele passou o bastão pra você e você tem feito isso com muita honra e muito compromisso. Então, muito obrigada por ser esse marido incrível que você é, por me ensinar tanto e de tantas formas. Te amo muito. E muito obrigada. Te amo. Eu que agradeço também. Então, aproveitar o momento. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom ver você gravando. Sim. Sempre e dizer que para vocês, né, que estão escutando e vendo, que a pessoa maravilhosa que ela é aqui, na frente das câmeras ou na igreja, quando vocês encontram ela é a pessoa dentro de casa. Uma esposa maravilhosa, uma futura mãe, que eu tenho certeza absoluta vai ser maravilhosa. Não tô grávida ainda. Vai estar futuramente. É a minha grande amiga, a pessoa que eu compartilho
o lado bom e o lado ruim da vida, né? As conquistas ou as não conquistas. Queria te agradecer por ser essa inspiração. Você é quem me inspira. Tudo que eu procuro fazer, tudo que corro atrás, me esforço, é para ver o seu sucesso. Obrigada. Eu que agradeço pela esposa maravilhosa que você é. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Vem aí muitas coisas. Quem será o próximo convidado? Então te espero aqui semana que vem, talvez no mesmo horário. Eu espero que seja no mesmo horário. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha necessário. É verdade. Ou se você não gosta da pessoa e achou a gente chato, compartilha com a pessoa que você não gosta. Mas eu espero que você goste das pessoas. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até a próxima.